Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de micrômetro. Essa aula de hoje nós vamos falar do micrômetro no sistema inglês, em polegadas, certo? Mas antes da gente entrar já nesse micrômetro em polegadas, sistema inglês, vamos rapidamente lembrar do micrômetro que a gente viu na aula passada no sistema métrico, certo? Eu vou usar agora aqui com vocês apenas os micrômetros virtuais, só para nós lembrarmos que lá no sistema métrico nós vimos duas possibilidades para esse micrômetro. Nós vimos duas resoluções. Nós vimos micrômetro na escala de 0,01, que é o micrômetro centesimal. E nós vimos esse camarada aqui, ó, o micrômetro também na escala 0,001, certo? Esse camarada aqui é o micrômetro milesimal, tá? Então, basicamente o que nós temos aqui são dois micrômetros na escala métrica. Nós temos um de menor resolução e um de maior resolução. Essezinho aqui de menor resolução, ele não tem o nônio. Nós vamos ver que acontece isso também lá no sistema inglês. Ele não tendo o nônio, ele tem uma resolução menor, ele faz uma leitura até apenas os centésimos de milímetros. Como que era essa medição aqui rapidamente para nós lembrarmos, ó? Basicamente eu fazia a leitura dos milímetros inteiros aqui em cima, dos meios milímetros nessa escala de baixo aqui da bainha e os centésimos eu fazia a leitura aqui no tambor, certo? Aqui, por exemplo, eu tenho 11,77. Só que eu só fazia essa medida até aqui, ó, o 27, que somando tudo dava 11,77. O que eu perdi aqui era essa fraçãozinha de medida que vocês estão vendo aqui, onde eu estou passando o mouse, que não estava sendo contabilizada, que são os milésimos de milímetros aqui. Eu só consigo identificar essa medida no micrômetro em milímetros, aonde? No micrômetro milesimal, ou seja, com resolução de 0,001, certo? Então aqui, por exemplo, ó, quando eu faço a leitura até aqui, ó, que aqui no caso seria o 30, 31, 32, 33, essa fraçãozinha que passa do 33, agora eu consigo ler. Consigo ler aonde, pessoal? No nônio, certo? Então eu tinha um micrômetro de baixa resolução, vamos dizer assim, e um micrômetro de maior resolução. Isso na escala métrica, aonde eu começava fazendo a leitura na bainha, tambor, e quando tinha, eu acrescentava o nônio nesse micrômetro daqui. Indo agora, pessoal, lá para o sistema inglês, o que vai acontecer? Nós também vamos ter aqui dois tipos de micrômetro, com duas resoluções diferentes. Uma de baixa e uma de alta resolução. Um micrômetro com resolução de 0,001 e o outro 0,0001, certo? Lembrando o seguinte, aqui o que nós vamos ver é o sistema inglês, certo? Em centésimos e milésimos. Ou seja, nós não vamos ver em fração aqui. Nós vamos ver a escala inglesa aqui de polegada milesimal, certo? Nós não vamos ver a polegada fracionária aqui. O micrômetro vai ter o mesmo princípio. Qual o princípio? Eu tenho a bainha para fazer a primeira leitura e depois eu tenho o tambor, certo? Isso se for um micrômetro de baixa resolução, o ponto 001. Agora, quando eu vou para o micrômetro de alta resolução, aí eu vou ter também o nônio.
Então, se você observar, é parecido com o anterior. O nônio é quem vai trazer uma resolução maior, tá? O que vai mudar agora é a escala. Mas vamos ver como que a gente faz a leitura passo a passo. Vamos ver o de baixa resolução primeiro, sem nônio, ou seja, de resolução de 0.001 nesse micrômetro do sistema inglês. O tambor do micrômetro tem resolução 0.001, o tambor, tá? Ele tem 25 divisões, mas quando você vem para a bainha normalmente, nesses micrômetros, ele tem um comprimento de medida de 1 polegada. Isso está dividido em 40 partes. Então, eu vou ter uma medida, a menor medida aqui na bainha é de 0.025, certo? Aqui que a gente tem que prestar muita atenção. Porque na bainha desse micrômetro, cada divisãozinha 0.025 e no tambor 0.001. Agora fica fácil. Então vamos lá fazer a medida no nosso passo a passo. Ó. Vamos começar fazendo igual a gente fazia lá no anterior. Fazia as medidas no micrômetro em milímetros. Vamos primeiro ver a medida inteira aqui. Ó. 6, certo? Então eu venho, ó, primeiro traço depois do 6. Lembra da resolução na bainha? Aqui, ó, 0.025, certo? Então eu vou ter 625, 650, 675, certo? Agora vamos ao tambor. Tambor, vou pegar a linha aqui horizontal da bainha e vou ver aonde coincidiu, ou quem ficou para trás dele. Coincidiu exatamente o 19º traço. Então, eu tenho quanto? 0.019. Cada um é 0.001, certo? Então, eu tenho 0.019, só somei. 0.694 milímetros de polegada, certo? Vou fazer mais um aqui com vocês, ó. Aí vocês, se vocês quiserem treinar agora, vocês vão fazer o quê? Só parar o vídeo e fazer sozinho, depois eu olho junto com vocês, certo? Então vamos lá. O que eu tenho aqui agora? Ó, ainda não tem nônio, igual nesse. Então já está me dizendo o quê? Que a resolução aqui é de 0.001, certo? Eu vou vir primeiro, então, na bainha. Aí, se você olhar na bainha, deu exatamente depois do 2, ou seja, 0.2. Tá? E coincidiu qual traço, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Olha esse tracinho que coincidiu aqui, ó, antes do 15, ou seja, 0.014. Com o 2.2, ou seja, 0.200, eu vou ter 0.214 milímetros de polegada, certo? Mais um aqui embaixo, ó. Esse aqui está um pouco mais difícil de você ver, mas aqui passou, tá, o 3, ou seja, 0.3, 0.325 e passou um tracinho aqui, tá? Passou um aqui, quase não está dando para ver, porque está bem quase em cima dele. Então, eu tenho 0.325, 0.350. Aí eu venho agora aqui, ó, e presta atenção no zero do tambor. Passou um tracinho só, tá? E bateu aqui em cima do 2, ou seja, 0.002. Então, eu vou ter uma leitura final dos 350 mais 0.002, ou seja, 0.352 milímetros de polegada, certo? É uma leitura fácil, né, pessoal? É só vocês olharem com calma, não confundindo o quê? O que você tem de divisão na bainha e o que você tem de resolução de divisão no tambor, certo? Lembrando disso, ó, você faz primeiro a sua leitura na bainha e depois você vem no tambor, sendo que esse não tem o nônio. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos acrescentar aqui, nesse caso, o nônio.
Porque agora nós vamos fazer a leitura em um micrômetro com uma resolução de 0.0001 agora. O que vai mudar? A introdução da leitura aqui, ó, da precisão do nônio. Então, o processo é o mesmo. Primeiro eu venho nos milímetros inteiros aqui, ó, tá? Prestando muita atenção na escala da bainha. Primeiro passo. Segundo passo aqui, eu vou no tambor, certo? Aí eu vou encontrar a medida que o tambor não consegue ler, aonde? Exatamente no nônio. Esse aqui está um pouco, tá pequeno o tamanho dele, mas dá para a gente, com esforço, olhar aqui com cuidado a medida que ele determinou. Ó. Primeiro na bainha. Então eu tenho ponto 3, ponto 325, ponto 350, ponto 375. Aí agora eu vou para onde? Achei a minha medida na bainha, agora eu vou para o tambor. Aqui está fácil o tambor, ó, porque já está logo depois do 5. Ó. Olha o traço aqui horizontal, ó. Não passou do 5, mas não chegou no traço depois do 5, certo? Então aqui no tambor eu tenho quem? Ponto 005. Aí agora eu vou fazer essa medidazinha aqui que o tambor não consegue ler no nônio. Ele está me dizendo que quem coincidiu com o tambor foi o traço equivalente ao 4 aqui do nônio, ou seja, ponto 0004. Tá? Então agora eu vou fazer a soma de todas essas medidas e achei minha medida final. 0,3804 milímetros de polegada, 3.804 milímetros de polegada, certo? A única coisa que muda é que agora, como a resolução aumentou, acrescentou o nônio. Só isso. Vamos praticar um pouco mais, ó. Vou agora dar aquela possibilidade de você parar o vídeo, se você quiser, e fazer a sua leitura sem olhar lá o gabarito e antes de mim, tá bom? É só você parar o vídeo e fazer aí agora. Aí eu faço também junto com você, ó. Vamos nesse daqui, 4, certo? Ou seja, ponto 4, aí apareceu o segundo traço, o primeiro traço depois do 4. Então é ponto 425. Aí agora eu vou ao tambor. Epa, peraí. Apareceu aqui o 10, né? E depois eu já tenho aqui, ó, coincidindo aqui quase em cima do primeiro traço aqui, não é? Ou melhor, o primeiro traço depois do 10, ou seja, ponto 011. Somando aos 425, eu vou a quanto então? 436. Aí agora eu venho aqui no nônio e acrescento a leitura final, que coincidiu o traço 6. Então, eu vou a 436,6, ou seja, 4.366 milímetros de polegada. Tá? Esse daqui eu vou deixar agora para você, ó, fazer essa leitura aqui também, para a gente conferir junto. Mesmo processo, pessoal, eu venho primeiro aonde? Na bainha. Aí, se você observar, agora eu não cheguei no 1, ainda estou aqui, ó, antes do 1. Né? Então, eu tenho ponto... Eu tenho nesse primeiro tracinho aqui, ó. Então, aqui eu tenho ponto 0,25, ponto 0,50, ponto 0,75. E na bainha, desculpa, no tambor, eu estou com o segundo traço, ó, ou seja, eu tenho ponto 002, certo? E o nônio coincidiu o nono traço. Somando isso tudo, ponto 0,779. Então, primeiro passo, segundo, terceiro no nônio. Tranquilo? Deixa eu abrir aqui agora um micrômetro virtual com milésimos de polegada. Vamos lá, ó. Vou pegar esse micrômetro virtual que está na plataforma para você já, tá? E vamos treinar um pouco em cima dele. Lembrando o seguinte, ele é um micrômetro
em polegada milesimal, certo? Olha aqui a resolução dele, ó. Olha o comprimento que ele mede, de 0 a 1, ou seja, até 1 polegada, e com resolução de 0.0001, certo? Então, esse camarada, vou até abrir ele aqui, ó, tem o nônio, porque ele tem a resolução maior do que aquele simplesinho. O que a gente vai fazer? Todo o processo que a gente já discutiu agora. Então, vamos lá? Vamos fazer a leitura primeiro, então, na nossa bainha. Olha aqui, ó, 4. Aí, cuidado, pessoal, que apareceu o 5 aqui, mas ele não passou do quinto traço, certo? Ele está onde aqui, ó? Ponto 4, ponto 425, ponto 450, ponto 475, ok? Na bainha. No tambor, ponto 010, ponto 011, ponto 012, certo? Agora eu vou pegar essa medidazinha aqui depois do 012 que a bainha, que o tambor não consegue medir. Vou aonde que eu vou fazer essa medida? Lá no meu nônio, ó. Coincidiu o quarto traço, ou seja, ponto 0004. Somando todas essas leituras, achei a minha medida final, ok? Vamos acertar, vamos movimentar o nosso micrômetro, ó, e treinar mais uma aqui. Jogar essa medida aleatória agora. Aí vocês podem fazer a medida, para aí o vídeo, certo? Faz a medida que eu vou fazer, já vou abrir a resposta agora aqui para vocês. Então vamos lá? Primeiro, a medida na bainha, que eu tenho quanto aqui, ó, só passou do 3, ponto 300, certo? Depois, a medida no tambor, ponto 018. E agora, ponto 0006 no nônio. Somando tudo, a minha medida final. Tranquilo? Esse camarada aqui você pode encontrar nesse site, tá? Ou vai direto lá na nossa plataforma e baixa esse camaradinha lá que ele já está para você separado, certo? Esse aqui é um micrômetro de polegada milesimal, certo? De polegada isso mesmo, micrômetro de polegada milesimal. Se você quiser procurar ele no site, tá? Tem até aqui na descrição dele, ó, micrômetro simulador de polegada milesimal. Beleza? Pessoal, essa é a aula que você precisa para fazer a lista de exercício dessa semana, que é exatamente desses 2 micrômetros aí com escala no sistema inglês. Qualquer dúvida, me manda no WhatsApp, me chama por e-mail que eu tiro de vocês. Beleza? Fica na paz.